Eu estou ficando achando que nós estamos mais... O Lula está ameaçando prender o Putin. Vamos ver, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu não estou entendendo, hein? Olha, muito bem. Em sua passagem pela Alemanha, salvo engano aí na tua cidade, o presidente Lula afirmou que o líder russo Vladimir Putin será convidado ou atraído, para a reunião de cúpula do G20, que acontece no Brasil em 2024. E caberá ao Putin decidir se ele viajará ou não para esses encontros. A pergunta foi feita por um jornalista alemão, que falou que Lula dá declarações contraditórias sobre este assunto. Vamos ouvir a fala do presidente para ver se o alemão está certo em qualificar como contraditórias a fala do nosso presidente. Se o Putin vai ou não, meu caro, o Putin vai ser convidado. Se ele vai ou não, ele tem um processo. Ele tem que aferir as consequências. Não sou eu que posso dizer. É uma decisão do judicial e um presidente da República não julga as decisões judiciais. Ele cumpre ou não cumpre. E, portanto, o Putin está convidado para o G20 no Brasil, para os BRICS no Brasil, e se ele comparecer, ele sabe o que vai acontecer. Pode acontecer e pode não acontecer. Ele não faz parte desse tribunal, ele não é assinante desse tribunal. Os Estados Unidos também não é. O Brasil é. Então, como o Brasil é signatário, o Brasil tem responsabilidade. Ô, Luca, eu acho que o alemão tem razão, hein? E espero que esse alemão não seja algum que esteja na cabeça do presidente, porque eu não entendi nada. Não entendi nada. Ele pode vir, mas ele sabe as consequências. Bom, quais são as consequências? Ele não é assinante do Tribunal Penal Internacional. Então, quando ele não é assinante, a consequência é que ele não será preso. Mas o Brasil é assinante. Se o Brasil é assinante, a consequência é que ele será preso. Agora, se o Putin vier para cá, será que tem alguém com vontade mesmo de prendê-lo? E será que aí o exército da Venezuela já não invade o Brasil também? Já viram um carnaval geral? Eu queria a sua opinião sobre essa sequência que pode vir a ser... Veja bem, prender o Putin não é prender um cara gritando na rua, né? Então, eu queria a sua opinião. Olha, Capê, se a gente for observar essa fala, ela é sim contraditória, mas no fundo nós sabemos que Putin não comparecerá à reunião do G20. O presidente Lula fala isso para mostrar que tem uma certa posição de neutralidade, ou seja, todos os presidentes do mundo são bem-vindos, e o Brasil, como um país neutro historicamente, vai receber qualquer uma das partes, seja o Irã, seja os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Ucrânia, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o Itamaraty é muito hábil e haverá um acordo de bastidores para que o Putin não venha pessoalmente, para não ter esse desgaste, não ter essa possibilidade de até alguns grupos jurídicos no Brasil pedirem a sua prisão. E no fundo o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, deve ser o mais provável membro russo que comparecerá a essa reunião que acontecerá em 2024, assim como foi na África do Sul. Essa história ela não é nova. Nós sabemos que a África do Sul também é signatária do Tribunal Penal Internacional, havia essa possibilidade. O Putin foi até que meio desconvidado, e aí, para não ficar um mal-estar entre dois países membros dos BRICS, né, África do Sul e Rússia, acabaram decidindo que o chanceler representaria o país, assim como o fez. Então, no caso do Brasil, isso também acho que vai acontecer. Não acho que o Putin compareceria ao Brasil, até porque se precisar falar qualquer coisa importante com o presidente Lula, algum acordo bilateral com o Brasil propriamente dito, ele sabe que pode convidar o presidente, que o presidente Lula iria facilmente, ou o chanceler Mauro Vieira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, qualquer um dos membros do gabinete presidencial iria a Moscou visitar Putin. Então não é uma presença extremamente necessária. Apesar que nós sabemos que simbolicamente o G20 sempre tem esse ponto de atrair as 20 maiores economias do mundo, etc., mas a Rússia está pensando mais no seu. Estive esse ano 2 vezes na Rússia, você vê que as sanções econômicas afetaram na macroeconomia bastante, mas no que diz a respeito à vida de cada uma das pessoas mudou pouco. Os russos já estão acostumados a viver em um país sancionado.
muitos deles remanescentes da época soviética, têm essa mentalidade de como viver com pouco, então conseguem apertar um pouco com as contas aqui, comprar em outro supermercado. Eles são muito rápidos para esse tipo de solução. De maneira alguma, o que a Rússia está fazendo na Ucrânia é correto, na nossa visão. É sempre importante condenar a invasão de um país sobre o outro, mas eles conseguiram contornar bem as sanções e o presidente Putin não está muito preocupado com o que o resto do mundo pensa sobre ele ou que os tribunais internacionais decidem a seu respeito. Essa é a verdade, não só sobre Putin, mas sobre outros líderes autocratas espalhados pelo mundo também. Eu concordo com você. É claro, a gente está fazendo só uma elucubração aqui, até em tom jocoso. É óbvio que o Putin vai dizer que, por questões de segurança, ele não vai se deslocar até o Brasil em plena guerra contra a Ucrânia. Inclusive, é uma questão verdadeira. Não tem como se deslocar, até por questões de segurança. Agora, o presidente pede para o Emmanuel Macron não proteger o agronegócio da França. Depois ele pede para os países da OPEP pararem de produzir petróleo e buscar energia limpa. E agora ele diz que o Putin, se vier, pode ser preso ou não pode ser preso, depende do que acontecer. Já que o Itamaraty está tomando todas as providências, não seria bom também conversar com o presidente para que ele também evite esse tipo de declarações? É claro que não é uma pergunta, eu estou só raciocinando aqui. E eu queria te agradecer bastante pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa, Luca Bassano. Nós vamos agora repercutir o assunto debatendo com a mesa. Um forte abraço para você, uma boa noite. Obrigado. E agora você vai num belo de um jantar aqui nos bons restaurantes de Munique, porque você merece estar trabalhando demais. Boa noite. Obrigado. Boa tarde a todos aí. São 14 horas e 52 minutos neste momento. Eu gostaria de ouvir você, Alessandro Assoni. Qual a sua avaliação sobre essas declarações? É claro que o Putin não virá, mas você começa a falar muito, tem um ditado, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não seria melhor o presidente também tomar um pouco de cuidado com essas declarações que ele vem proferindo, que são declarações que daqui a pouco vai começar a virar meme? Exatamente. O que aconteceu dessa fala, justamente, foi uma fala anterior, né? Então, logo que começou a questão do convite, né, para a COP aqui no Brasil, ele convidou o Putin, mas ele falou não, que aqui nada ia acontecer, que ele estaria protegido no Brasil, só que o Itamaraty avisou, né? Depois, acho que para ele, nos bastidores, que existe signatário do Tribunal Penal Internacional de Haia, então teria que cumprir as exigências. Ou seja, se o Putin aparecesse no Brasil, ele teria que fazer a prisão. E aí ele ficou numa situação assim, mas eu convidei, aí eu falei, e aí realmente concordo com você, Capês. Nesse exato momento, é chegar simplesmente falar o mínimo possível. Eu falo assim, tem um presidente que eu admiro muito, que foi Michel Temer, ele falava extremamente o necessário. Michel é craque, né? Eu acho que devia usar ele como exemplo. Eu acho que em determinadas situações, ele já errou no passado, né? Quando ele falou que ia trazer o Putin, depois avisaram para ele que tinha um tribunal internacional e que o Brasil era signatário e teria que cumprir. Aí ele, nessa fala, então ele realmente se perde. Ele se perde. Eu acho que a construção das falas dele, que nem a questão do Brasil fazer parte da OPEP, mas ao mesmo tempo fala de ser o país que vai liderar a maior parte da energia renovável do mundo. Tem uma lógica empresarial e econômica nesse sentido. O Brasil hoje é o 6º maior produtor de petróleo do mundo, está embaixo do Irã. Com as explorações, se sair da Amazônia ou sair a questão do pré-sal, se viabilizar por questão do preço do petróleo que tem que estar acima de $80, o Brasil ultrapassa 3 posições, ele vai ficar debaixo da Rússia. Então o Brasil, de uma certa forma, precisa ocupar uma cadeira na OPEP por ser um grande produtor de petróleo. Economicamente falando, nós temos que defender um ativo que está sendo tirado do Brasil. Agora, o fato de você colocar que você também vai fazer ser o líder das energias renováveis não conflita, não acaba conflitando. Uma coisa é a minha produção, a minha economia, um ativo brasileiro onde eu vendo e faço receita para o meu país. Eu tenho que garantir a minha produção. É que nem você fazer parte de um sindicato empresarial. Por mais que você não concorde com as opiniões lá dentro, mas você tem que estar lá porque você tem que proteger seu segmento. Então eu acho que essas falas do presidente acabam ficando meio... Ele não consegue passar realmente o que ele está querendo fazendo, as ações dele. Então sim, realmente está... O problema é que o presidente sempre foi um grande comunicador. Ele nunca teve carisma. O problema é que... Não, ele comunica bem, ele tem carisma. Agora,
está falando muita abobrinha, não é, o Paulo Nicoli? A questão é que hoje o Brasil está no centro de todas as tensões geopolíticas mundo afora, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Primeiro que o Brasil acaba sendo um meio de campo entre interesses norte-americanos, também dos BRICS, dos chineses, dos russos. Do ponto de vista climático também, o Brasil tem uma super potencialidade em termos de energias renováveis, mas ao mesmo tempo tem muito petróleo, como foi bem apontado aqui. Então isso acaba resultando nessas falas do Lula que soam como contraditórias, mas o que ele está tentando fazer é agradar todos os lados sem agradar nenhum, no final das contas. É uma construção errada de fala, pois mas está certo. Mas isso se dá devido à condição que o Brasil ocupa hoje. O Putin não gostou, Putin não deve ter gostado. Se vier aqui, ele que sabe, até dá a impressão que você que sabe, está ameaçando. A Alemanha não gostou porque foi uma declaração evasiva. A Alemanha está em guerra com a Rússia. Claro que está em guerra com a Rússia, através da Ucrânia. E, quer dizer, então fica uma questão que ninguém... Se é uma declaração, Ricardo Rosso, que não agrada a ninguém, então é melhor não declarar nada. Seria melhor não declarar nada, mas ele tem uma coisa no coração dele e ele é obrigado muitas vezes a falar outra. Por isso que fica essa dubiedade aí, o Capês. Ele quer que a Rússia venha, ele é amigo, ele é próximo do Putin, ele quer essa relação com a Rússia. Mas deve ter sido orientado de que não pode, que se o Putin chegar ao Brasil, por um lado do Brasil ser signatário do Tribunal Penal Internacional, tem que prender o Putin, porque há um mandado de prisão para o Putin. Não tem segredo, mas ele quer essa proximidade, então ele fica nesse vai e não vai. Concordo contigo, o melhor era não falar nada. Agora, isso é um sinal do populismo, minha querida Mônica Rosenberg? Líderes populistas, que são líderes com base no seu carisma, na sua liderança pessoal, acham que têm direito à espontaneidade porque podem falar o que quiserem, já que eles têm esse carisma, têm esse dom que provém da sua liderança. Exatamente. O dom de falar leguminosas não é exclusivo do Lula. Eu chamo isso de dano oral. Quem não se lembra do ex-presidente Bolsonaro, em momentos em que o governo estava indo bem, estava fazendo tudo certinho, ele ia no cercadinho e soltava uma bomba que causava uma turbulência gigante, inclusive a nível internacional, e aí tinha que ficar consertando em vez de estar focando em fazer mudanças importantes que ele estava fazendo. É o que o Lula está fazendo. Não fica falando mal do Bolsonaro, pô, Fala. Eu estou falando mal, na verdade, do populismo, desta forma de governar, onde você vai falar coisas para lacrar e tem que chocar e tem que estimular a raiva do povo. E não é assim que a gente vai fazer mudança, e tem mudanças muito importantes a serem feitas no Brasil. O Lula aí, o que ele falou sobre a guerra de Israel, eu pessoalmente ficava profundamente incomodada. Tem que tomar cuidado com o que um líder de Estado está falando, porque tem implicações em vários níveis. É o mínimo. Exatamente. Quer dizer, a liturgia do cargo é muito importante, né? Lembrou quem era essa fala agora, né? A liturgia é muito importante.